Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bem, já faz alguns meses que eu não trago conteúdo para este canal. Fiquei um tempinho muito ocupado, inativo na verdade, devido a problemas familiares, conclusão escolar e também emprego. E tudo isso foi acarretando uma nova fase na minha vida, onde eu me casei, construí uma casa, organizei minha vida. Então foi um tempo muito corrido, um ano muito corrido para mim, que eu não tive tempo de dedicar-me ao canal. Porém, eu quero agora, com o tempo que me sobrou, que agora eu consegui me organizar melhor, voltar a trazer alguns conteúdos para vocês. Nós temos propostas e projetos que são muito interessantes para a sua edificação. O nosso canal visa propagar o reino de Deus através de pregações em si, e não só isso, como através de estudos e videoaulas. Estou cursando teologia, concluí o básico, estou cursando agora o médio em teologia, já fiz outros cursos como oratória, já estudei vários livros e eu tenho um pequeno conhecimento ministerial através do meu pai, que foi pastor, e desde criança tenho pregado aonde me convidam, eu tenho ido. Então eu quero passar o pequeno conhecimento que eu tenho, que eu sei que pode ser que seja útil para a sua vida, que seja útil para o seu ministério. E eu quero também a cada dia, juntamente com você, crescer na graça e no conhecimento. E com certeza, um dos melhores métodos de aprendizado é o ensino. Quanto mais eu ensino alguma coisa, mais eu aprendo. Então esse canal não visa apenas propagar o evangelho e o ensino do evangelho para as pessoas, como também enriquecer o meu e o seu conhecimento, através da meditação da palavra do Senhor e do estudo da teologia. Diante disso, hoje eu quero trazer com vocês uma passagem que é muito conhecida, muito pregada, porém que tem pontos que são interessantes demais, que eu gostaria de ponderar e analisar aqui com vocês. O texto nada mais é do que Jeremias, capítulo 18, versículo 1 a seguir. Jeremias 18, do 1 ao seguir. Lá temos diversas lições, é uma pregação que eu escrevi, que eu elaborei, que eu estudei bastante. E a gente encontra várias lições dentro desse texto. É um texto que, se for pregado, demanda horas de mensagem, se a gente for analisar cada ponto, cada lição que esse texto nos entrega. Porém, eu gostaria de meditar em pelo menos uma ou duas lições. Vamos ver como vai ser o tempo aqui desta ministração, dessa aula, que pode ser dita como pregação também, que vai para a nossa série Frutificando. É uma playlist chamada Frutificando, onde o nosso objetivo é aprender da palavra do Senhor para dar fruto, beleza? Então eu quero no mínimo trazer duas lições para a sua vida. Jeremias 18, do 1 ao 6, vai dizer assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Bem, amados, o texto em si é muito conhecido, muito pregado, porém o que salta aos meus olhos a princípio não é só o texto, mas também o contexto. Jeremias foi um profeta que exerceu seu ministério por mais de 40 anos. Ele exerceu seu ministério no período mais crítico da história de Israel, onde a apostasia tomava conta de todo o povo israelita. Eu sempre anoto algumas coisas que eu trago para vocês, e está escrito aqui que Jeremias foi um profeta que atuou num cenário de apostasia
num cenário de infidelidade do povo, num cenário onde o povo estava se desviando dos caminhos de Deus. Não era à toa que a ira do Senhor cai sobre eles e leva ao cativeiro. Porém, o que eu quero frisar com os irmãos e sintetizar aqui é que mesmo com o contexto e a nação do povo israelita, que era uma nação que agora estava em total apostasia e desvio de Deus, Jeremias ainda permanecia fiel ao Senhor. Em uma nação que se torna uma nação de apóstatas, uma nação onde todos são infiéis, Jeremias permanece fiel. E aqui entra a primeira lição. A primeira lição é o seguinte: independente do cenário que você esteja vivendo, o cenário não determina o seu caráter. O cenário não determina quem você é. Independente do cenário que você esteja vivendo, da situação que você esteja vivendo, isso não pode interferir no seu caráter, nem mesmo na sua fidelidade com Deus. A nação era uma nação que se apostatou. Jeremias permaneceu fiel. A nação era uma nação que se rebelou. Jeremias permaneceu fiel. A nação é uma nação que se entregou à sua vontade. Jeremias permaneceu debaixo da vontade de Deus. A nação era uma nação que estava totalmente contaminada com pecado. Jeremias permaneceu santo e fiel ao Senhor. E a pregação de Jeremias, muitas das vezes, vemos como lamentações, com choro, com tristeza. Nós conhecemos Jeremias como profeta chorão. Porém, para os teólogos, ele é chamado de profeta da esperança, porque prega a esperança mesmo em um cenário de apostasia. E a mensagem é esta, a lição é esta: não deixe com que o cenário, sua casa, sua cidade, sua rua, seu bairro, não deixe que sua escola, seu emprego, sua faculdade, não deixe que nada interfira o seu comportamento e a sua fidelidade com Deus. Mesmo em uma nação apóstata, Jeremias permaneceu fiel e profeta. Mesmo que o cenário seja contrário, mesmo que a situação seja adversa, mesmo que todos tenham negado a Jesus, mesmo que ninguém aceite a Jesus, mesmo que todos saiam do caminho de Jesus, permaneça você como remanescente, permaneça você como sal e luz. Mesmo que o cenário seja contrário, permaneça fiel em Jesus. Então, esta é a primeira lição do primeiro versículo de Jeremias capítulo 18. Uma nação que desvia, mas um profeta que permanece nos caminhos do Senhor. E a segunda lição é em resposta à primeira. O texto de Jeremias capítulo 18, versículo 1 diz que a palavra do Senhor veio a Jeremias. Veja que não é o profeta que vai a Deus, mas é Deus que entrega a mensagem ao profeta. Aqui eu aprendo: quando você está na direção de Deus, eu vou entregar, isso aqui é forte. Anota aí, melhora, prega depois, porque essa lição aqui é forte e eu só estou no versículo 1 ainda. Quando você está na plena direção de Deus, quando você não se contamina com o mundo, quando você permanece fiel a Deus mesmo que todos tenham negado, quando você se torna remanescente, quando a sua vida se torna íntegra a Deus, mesmo que o mundo tenha se corrompido, o resultado disso é o versículo de número 1. A palavra do Senhor veio a Jeremias. Quando você enfrenta o sistema corrupto, quando você está disposto a permanecer fiel, Deus é fiel também. E Ele traz uma palavra de ânimo, uma palavra de força, uma palavra de vitória, uma palavra de salvação. Quando você permanece nos caminhos do Senhor, Ele tem palavra, Ele tem vitória, Ele tem ensino, Ele tem instrução, Ele tem bênção para a sua vida. Permaneça firme na palavra, mesmo que o cenário seja corrompido, mesmo que a situação seja diversa, mesmo que sua casa não seja evangélica, mesmo que seus parentes, sua família não seja cristã, mesmo que
o seu emprego inteiro, seja apóstatas ou sejam ímpios, mesmo que todos condenem e julguem você pelo seu caráter, permaneça fiel no Senhor, porque Ele tem palavra para a sua vida, Ele tem palavra para você. Veja que não é o profeta quem busca Deus, mas é Deus quem vai atrás do profeta. Aqueles que permanecem fiéis, Deus vai atrás, Deus honra, Deus tem palavra, Deus tem propósito, Deus tem promessa, Deus tem chamada. Aqueles que estão fiéis em Deus, Deus vai usar. Esta é a lição que eu aprendo no versículo 1 do profeta Jeremias, capítulo 18. E existe outra lição que eu posso falar mais abertamente em outra oportunidade, que é sobre evangelização, que está no versículo 1 também. Quem diria que no primeiro versículo de Jeremias, capítulo 18, um texto que a gente lê e foca só em outros pontos, contém tantas e riquíssimas lições. Eu vou já dar essa terceira lição, já que eu falei dela, não vou deixar vocês curiosos. A terceira lição é evangelismo, que está no versículo 1. Como está evangelismo? Veja que o profeta, ele não vai buscar a Deus. É a palavra que vai buscar o profeta. Não é o profeta que vai, é a palavra que vem. Vou melhorar. Não é o indivíduo que vai, é a palavra que vem. Eu vou falar de novo. Não é a pessoa que vai, é a palavra que vem. Isso, em muitos casos, retrata a evangelização. A gente fica parado de braços cruzados, falando, não deixa ele vir, não vamos esperar, sendo que o texto vai dizer que Deus, ele usa de modo evangelístico, missionário, e ele vai até o profeta. Se Deus quer Deus prega para Jeremias, se Deus quer Deus vai até Jeremias, se Deus quer Deus usa de evangelização com Jeremias, imagina, gente. Nosso propósito, nosso dever, nossa chamada é o mesmo que está em Jeremias capítulo 18, versículo 1. É a palavra que vai, é a palavra que rompe barreira, é a palavra que atravessa multidões, é a palavra que viaja pelo mundo, é a palavra que encontra o necessitado, é a palavra que encontra quem precisa, é a palavra quem vai, é a palavra quem age. Isso se trata de evangelismo. A palavra não está acorrentada apenas e exclusivamente para a igreja, ou apenas e exclusivamente para os pastores, mas essa palavra ela é direcionada, ela é enviada, ela vai a todos quanto nele crê. Desde que Jeremias recebe a palavra de Deus para pregar esta palavra para toda a casa de Israel. E assim é comigo, assim é com você. Ele te dá a palavra, ele te usa na palavra, ele te instrui na palavra, não para que você retenha aquilo que ele te deu, te instruiu, te ensinou, mas para que você consiga alcançar ainda mais pessoas, para que você use este propósito como evangelização, como missão, e você possa também alcançar mais e mais pessoas para o reino de Deus. Então, essas são as 3 lições no capítulo 18, versículo 1 do profeta Jeremias. É claro que se a gente for discorrer o versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 6, eu ficaria aqui 1h30, 2 horas, 3 horas com vocês, apenas expondo o contexto, o texto e a interpretação e as lições que esse texto, que é riquíssimo, nos apresenta. Porém, eu quero ficar com apenas o versículo 1. E se vocês quiserem, em breve eu trago o versículo 2, versículo 3, versículo 4. E continuar trazendo para vocês vídeos, séries, aulas para este canal. Se vocês gostarem do conteúdo, comentem o que vocês querem ver por aqui, beleza? Eu quero voltar a trazer vídeos e palavras para este canal, amém? Então memorize, as 3 lições no versículo 1 do capítulo 18 do profeta Jeremias são: primeiro, permaneça fiel, mesmo que todos tenham se entregado aos seus pecados. Segundo, saiba que Deus tem resposta para a sua fidelidade. Terceiro, use sua fidelidade como instrumento de
evangelização e pregação. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, comente aqui embaixo o que vocês acharam. Até o próximo vídeo, Deus abençoe. Amém.